chegamos, né? Ainda há pouco ouvíamos uma música, não sei se vocês observaram que os versos falavam, né? Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, né? São versos daquela poesia Aos Pés do Monte, que o Tim e Vanessa cantam pra gente lindamente, bem coral, que sempre vem aqui na nossa casa e canta para nós, grupo vocal também canta. Então, que a gente sinta o nosso coração se renovar e a esperança invadir o nosso ser. Já meio que entrando no nosso tema, eu trouxe para o nosso bate-papo o seguinte tema: poesia no Espiritismo, né? O quanto a poesia ganha novas dimensões conectada com os ensinamentos de Kardec e significam para nós palavras de vida. Tem uma psicografia de Augusto dos Anjos, né, um poeta que tem uma obra vasta aí quando encarnado, muito científica, e depois tem psicografias dele falando, né, dessa dimensão nova da vida, né, que não se acaba. E ele diz assim: enquanto na Terra a nossa arte era uma sombra de arte, olha só, então muitas vezes a nossa arte é uma sombra de arte, e a arte conectada com a mensagem espírita vem para nós termos, né, um aperfeiçoamento, uma sofisticação, uma elevação do nível da arte, para que a nossa consciência moral se desenvolva por meio da arte também. Então eu quis trazer a contribuição da poesia, porque, por exemplo, Parnaso de Alentur, né, que a gente vai olhar alguns poemas do Parnaso, tem um estudioso da Unicamp que ele diz que o Parnaso tratou de temas, tem grupos de poemas que falam dos quatro capítulos do Livro dos Espíritos. Então, olha só, o quanto a poesia vem para que o Espiritismo alcance os seus objetivos, né? Então, eu trouxe aqui a poesia no Espiritismo, o quanto que ela pode ser palavras de vida para nós. E alguns objetivos para a gente, uma letrinha pequena, mas eu vou verbalizando aqui, alguns objetivos para a nossa manhã, então. Refletirmos sobre a poesia com temática espírita, conectada com os ensinamentos de Kardec e conectada também com a prática do bem. Pensar próximas leituras nossas, né, que a gente olhe para a poesia como essa ferramenta. A gente está numa sociedade tão nos causando uma exaustão, porque as pessoas acham que as únicas ferramentas de transformação são o combate, né? Olha só, o quanto os nossos representantes acham que eles precisam combater, rejeitar coisas para causar transformação, em vez de transformar por meio de outras ferramentas, né? Por exemplo, há um tempo eu observei um líder de um município aqui da nossa região entrando em combates com a companhia que fornece água para resolver o problema. Eu falei, olha só, deveríamos entrar em sinergia, entrar em construção de confiança, cultivar relacionamento. Mas a nossa sociedade tem uns papéis introjetados que acha que combater e rejeitar coisas é ferramenta. E nós temos ferramentas muito mais sutis para o nosso aperfeiçoamento. Então, pensar as nossas próximas leituras, né? Nos encontrarmos com a poesia que nos eleva. Então, a gente vai ler algumas poesias juntos aqui. Fortalecermos nossas priorizações de justiça, amorosidade e ciência, porque quando a gente se enternece, a gente se renova e a gente se fortalece para priorizar o que de fato está na nossa criação mental da nossa vida. Tem um texto que está aqui e a gente escuta muito, né? Tem muita especulação sobre a mediunidade de Fernando Pessoa. Tem um texto dele que está aqui, que a gente vai olhar um pouquinho, que ele fala assim: deixei-me, né? Deixei-me com paciência, porque não tinha paciência com as imperfeições de si. E olha que o texto chama Andaime. Aí ele fala: e para a casa que eu deveria, bom dia, e para a casa que eu deveria construir, que eu deveria fabricar, né? Ou seja, a edificação de si, ele só fez andaimes em volta e ficou observando. Olha que autoconhecimento, né? Ainda precisando da responsabilidade com a autotransformação, né? A autorresponsabilidade. Mas é muito rico esse poema, porque ele vai
vai refletindo, né, que a vida dele era um passado de imaginação de um futuro, mas que ele não conseguiu criar. E aí ele foi fazendo andaimes e ficou só observando a edificação dele e não trabalhou a própria edificação. Então olha quanta poesia nos ajudando, né? E tem muita especulação sobre a mediunidade de Fernando Pessoa. E em obras póstumas a gente vai ver, né, que a doutrina espírita, o futuro, né, do espiritismo era que ele influenciasse as artes, assim como a gente vem vendo, né? Por exemplo, diz que Parnaso de Além Túmulo, Chico psicografou e publicou em 1931 e focou primeiramente as áreas do Livro dos Espíritos. Depois, né, os poetas da espiritualidade foram diversificando. Aí a gente vê muito o Natal sendo trabalhado, e um grande aprendizado nosso com Amélia Rodrigues, Meimei, Maria Dolores, é que o clima do Natal está disponível em todo o tempo. É muito interessante a gente ver psicografias sobre o Natal em qualquer época do ano, né? Em setembro, em março. Então, olha o paradigma da espiritualidade. O clima do Natal está disponível para a gente hoje. E por que a gente espera dezembro para viver no clima do Natal? Olha aqui que aprendizado. Será que isso não é uma característica do mundo de provas e expiação? E a gente precisa se conectar com o clima do Natal, que está disponível o ano inteiro. Basta que a gente crie e se conecte, né? Que Jesus está sempre irradiando para nós a sua potencialidade, e a gente pode se beneficiar, pode, como a gente está estudando no nosso grupo, né, a gente pode se nutrir, metabolizar esse conteúdo mental de Jesus, vamos pensar assim, né? Então a gente precisa de um desenvolvimento pessoal para que a gente tenha condições de metabolizar esses altos conteúdos, né? Bom, então pensar nossas próximas leituras, nos encontrarmos com a poesia que nos eleva. Então, um pouquinho de leitura aqui também para a gente se beneficiar desses versos. Fortalecermos nossas priorizações de justiça, amorosidade e ciência, porque a poesia nos internece, nos renova, e renovado a gente cuida melhor das nossas prioridades mais bem definidas, né? Explorar a poesia como caminho para cultivar e vivenciar ternura, que gera confiança entre os seres. Nós precisamos focar na construção de confiança de um jeito intencional. Nós estamos muito desconectados, né? Na nossa sociedade as pessoas criam separações com muita facilidade. Mas vamos ler por 3, por 4, por 10, né? Como a gente tem vários exemplos na nossa história dos grandes pessoas, espíritos inspiradores nossos. Junta um mais um e valem por muitos, né? Então a gente precisa criar ternura, cultivar ternura, trabalhar ternura. Outro dia eu tomei conhecimento de um projeto, de uma confraternização espírita que tinha uma gaiola, e a ideia era assim: liberte uma poesia. Ou seja, vai lá, conheça uma poesia que estavam ali enroladinhas na gaiola, né, poemas selecionados. E a pessoa tirava o texto da gaiola e, além de se beneficiar do texto, ela tinha que influenciar alguém com aqueles versos, né? E o quanto a gente pode ser esse vetor, né, que vai levando as reflexões. Por exemplo, que me vem à mente agora, uma vez a dona Luzita, numa caravana, ela declamou para a gente, dona Luzita Pedroso, né, nossa amiga de Rolândia, hoje no plano espiritual. Ela declamou para a gente assim: Evangelho no lar, fonte sublime de luz, por meio do qual toda a família faz contato com Jesus. Olha só o quanto ela nos elevou a todos que estávamos naquela caravana com uma declamação de poema. E numa outra ocasião, na mesma viagem, ela disse assim: jogue uma flor na correnteza, num gesto descontraído. Logo, alguém de surpresa pega essa flor distraído. Olha que coisa mais linda, né? A gente se pensar alguém jogando flores na correnteza de um rio para que as outras pessoas se beneficiem dessa flor, e a gente nem tome conhecimento de quanto as flores que a gente derramou inspiraram pessoas, beneficiaram pessoas, e essa alegria de ser. Então, cultivar ternura.
que gera confiança entre as pessoas. Tem umas reflexões da psicologia sobre ternura que dizem assim, que quando a gente consegue criar ternura no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, nas relações, enfim, que a gente vive no nosso cotidiano, nós abrimos espaços de familiaridade entre as pessoas. Por exemplo, eu posso chegar no estabelecimento e eu posso influenciar a qualidade do atendimento que eu vou receber. Olha o protagonismo que essa educação moral e emocional traz para a gente, né? Então eu posso chegar e se a pessoa não está tão bem, eu posso influenciá-la para que eu receba um atendimento melhor. Então nós somos criadores, né, das reações das pessoas. E criando ternura, criando confiança, a gente abre, olha que lindo isso. Quando eu cultivo ternura na minha família, no meu trabalho, nas pessoas com quem eu me relaciono, eu abro espaços de familiaridade entre as pessoas, espaços de intimidade. E aí as pessoas passam a se considerar mais, se tranquilizam mais, confiam mais, né? E observem como a gente está no nosso cotidiano, muito desconfiado, muito pouco conectado, né? E um pouco também exausto dessa baixa confiança. Então, oferecer uma mensagem de paz interior, priorizando valores elevados em sintonia com os ensinamentos espíritas. Responsabilizar-se para que o espiritismo cumpra o seu papel na Terra, também o papel da poesia. Então, um grande objetivo também aqui é nós percebermos por meio da poesia ferramentas poderosas para a transformação. E que muitas vezes a gente está pensando que o combate, né, a rejeição, os embates são ferramentas mais poderosas. E no livro Antologia dos Imortais, eu queria dividir com a gente aqui a oração do Pai Nosso, que Monsenhor José Silvério Horta, né, ele traz ainda mais beleza do Pai Nosso, né. Outro dia um desenhista refletindo sobre criatividade, né? Criatividade é você se apoiar numa obra feita, admirada e fazer algumas alterações. Então, sobrecriou e pegou o Pai Nosso e sobrecriou e acrescentou mais beleza ainda. Então, só para a gente já se beneficiar um pouquinho desse poema, eu gostaria de a gente ler juntos. Oração. Pai Nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Nós tínhamos aqui no nosso grupo de teatro, há uns anos, uma pequenininha do lar infantil que declamava esse poema. Eu quase memorizei, porque todo sábado, né, pelos nossos encontros do teatro, a Fanny, né, a Ariane, Dona Cleusa, São Antônio, Carlinhos, vão se lembrar Alice, vão se lembrar dela, tia Catarina. Ela declamava para a gente. Por quê? Porque seu Hugo priorizava e trazia poesia, trazia música, trazia dança, trazia teatro, né? Priorizava isso para as crianças. Então, Pai Nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que a gente vê vários conceitos espíritas, né? Ideal igreja é o altar da caridade, né? Então, muitos conceitos espíritas influenciando
e trazendo mais beleza ainda para o Pai Nosso. Então, um convite para a gente respirar fundo e que os versos da manhã toquem o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto para as mensagens dos poemas, que hoje os poemas espíritas priorizam muita beleza, a busca pela verdade, fraternidade, amor ao próximo, consolação, esperança, compaixão, empatia, gentileza genuína, amor fraterno, consolo, esperança, paciência e um olhar amoroso para nós e para o outro, né? Mesmo diante de dificuldades, a paciência é como uma escolha, a contemplação da natureza, o aprendizado com a natureza, né? Recentemente um poema de Emmanuel me ensinou ele falava sobre habilidade de água, de termos habilidade de água. Olha que insight de desenvolvimento que a gente tem lendo um verso desse, né? A situação está muito difícil, não consegue transformar. Que tal a gente ter uma habilidade de água e contorná-la? Né? Então, muito aprendizado observando a natureza, flores, pássaros, o amanhecer, o perdão, a compreensão. Um poema atribuído a Dolores Duran, ela fala que imita a natureza que se desfaz em luz. Olha só, imita a natureza. Pensemos nós, imitando a natureza. Que ela se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, a noite aí metaforizando alguma dificuldade, algum desafio da vida, no céu acendem-se estrelas até o amanhecer. Então olha só o que a natureza tem aí para nos inspirar, né? Luz o dia todo, e se tem uma dificuldade, tem estrelas aí para iluminar. Então, a poesia, conectada com os ensinamentos de Kardec, nos ajudam a, como diz Paulo o apóstolo do Livro dos Espíritos, na questão 1009, nos ajuda a gravitar para a unidade divina. Olha que beleza, essa expressão também que eu queria trazer para contribuir conosco e a gente relembrar juntos aqui, né? Gravitar para a unidade divina, que a gente se mova para a união e conexão com Deus. E o quanto a poesia é este recurso para nos alavancar, para nos elevar a nossa consciência moral e ajudar o Espiritismo a alcançar os seus objetivos. Então, gravitar para a unidade divina, movermos-nos, né, para a união com Deus. Eis o fim da humanidade. E para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, temos que abrir mão da ignorância, de ódio e de injustiça e crescermos em justiça, em amorosidade, em ciência, né? Por exemplo, falando aqui de amorosidade, falando de poesia, Maria Dolores adotou 5 filhos, né? Ela e o esposo. Então olha só o quanto de amorosidade ela tinha para doar, amou a humanidade por meio dos seus versos e ainda assim inspirou com muitos gestos de amor, né? Que a sua vida já deixou. E essas outras ideias que estão aqui no segundo momento e no terceiro, quando eu estava trazendo aqui para os slides, eu não consegui abrir mão delas, que elas não se relacionam muito com o nosso tema, mas eu não consegui abrir mão delas. Achei tão importante a gente relembrar. Estão nessa fala de Paulo, quando o Livro dos Espíritos aborda as penas, né? E porque os nossos conceitos, né, anteriores são de penas eternas, né? E aqui Paulo vem trazer uma saúde nesse nosso modelo mental, uma faxina no nosso modelo mental, comprometendo a ideia de Deus com o lhe exagerardes da severidade. Enquanto o nosso raciocínio, os nossos modelos mentais exageraram a severidade de Deus e comprometeram a ideia de Deus. Então a poesia, a doutrina espírita também vem nos ajudar. Recentemente eu vi um vídeo daquele poeta Rubem Alves, né? Ele é um poeta tão um poeta também, mas um filósofo. Ele é um filósofo de linguagem tão simples que muitas vezes o mundo acadêmico, né, a própria esfera de filosofia acha que a obra dele não é tão valiosa, mas ele é simples e profundo. Aí ele dizia assim: nós passamos
muito tempo da nossa vida pensando que Deus quer a nossa oferenda mais né, o nosso maior sacrifício, né? Bom, a gente estudando no nosso grupo de segundas-feiras agora, refletindo, né, sobre a nossa mentalidade religiosa e sobre a mediunidade, o quanto a gente por séculos achou que quanto mais valiosa for a vítima, mais Deus se agrada, né? Então a gente ainda traz alguns traços desses raciocínios. E a poesia espírita vai trazer uma leveza sobre Deus, né? Por exemplo, aqui, José Soares Cardoso traz uma lindeza de versos. Onde está Deus? Né? A gente aprende que a gente tem que se desvencilhar de muita coisa para acessar o verdadeiro sentido de Deus. E aqui José Soares Cardoso, por meio da poesia, nos ajuda a ver Deus muito mais potente. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Olha que beleza, né? Olha a criação, olha a inteligência suprema. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Vejo Deus nas flores, nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados, sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. Vejo Deus na planta e na semente. Vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que beleza, né? Que maravilhosos esses versos. E aí, um conceito de Deus muito mais leve, muito mais lindo, sem exageros de severidade, né? Como a gente está acostumado a ver, Deus presente em toda parte. E eu trouxe ainda aqui para a gente refletir, quando Paulo fala: o que é o castigo? Consequência natural, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade. Olha que clareza de linguagem, gente. Então o castigo, né, está trazendo novos paradigmas para esse entendimento do castigo. É uma soma de dores que vem para nós desgostarmos, para a gente, né, criar uma repulsa aos nossos defeitos. Então, desgostar da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Querer o eterno por uma falta não eterna. Olha só, quantas vezes a gente quer um castigo eterno, né, para alguém, por uma falta não eterna. É negar-lhe toda a razão de ser. Eu acho que a gente está avançando no tempo, né? Só quero contribuir um pouquinho mais aqui com essa expressão do livro Obras Póstumas. Regeneração da humanidade, um texto intitulado Regeneração da Humanidade em Obras Póstumas, na página 178. Olha que informação rica. Dentro em pouco, também verão as artes se
se acercarem dele, do Espiritismo. Dentro em pouco também verão as artes se acercarem dele, do Espiritismo, como de uma mina riquíssima. Olha que coisa mais linda. Então a gente vê aí Parnaso de Além Túmulo focando nos temas, né, com poemas do tema do Livro dos Espíritos, e depois expandindo, né, falando sobre maternidade, falando sobre natureza, falando sobre elevação moral, falando sobre criança, né, o quanto a Amélia Rodrigues ajuda a evangelização infantil, né? Então a poesia espírita ganhando aqui contribuições do Espiritismo como uma mina riquíssima. Eu acho linda essa metáfora, né? Então o Espiritismo é uma mina rica que vai inspirar a genialidade de tantos autores, né? Desde, nós falamos que Fernando Pessoa já encarnado, influenciado por essa transformação, por esse compromisso consigo. Então, é como uma mina riquíssima, e traduzirem os pensamentos e os horizontes que ele evidencia. Então, a poesia traduzindo pensamentos e horizontes que a doutrina espírita evidencia, por meio da pintura, da música, da poesia, da literatura. Já lhes foi dito que haverá um dia a arte espírita, como houve a arte pagã, a arte cristã. É uma grande verdade, e a gente já vive esse tempo, né? Pois os maiores gênios se inspirarão nele, no Espiritismo. Em breve verão os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete. Espíritas, o futuro é de vocês e de todos os homens de coração devotados. Que os obstáculos não os assustem. Abram bem o nosso coração. Que os obstáculos não os assustem, pois não há nenhum que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhem sem descanso. Agradeçam a Deus o fato de ter lhes colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vocês mesmos solicitaram e do qual é preciso que se mostrem dignos pela sua coragem, pela sua perseverança e pelo seu devotamento. Então agradeço muito a atenção carinhosa de vocês. Só vou pedir mais 2 minutos para eu relembrar um poema do nosso poeta amigo José Soares Cardoso, que fala o mundo dos meus sonhos. Sonho com um mundo de paz, com todos dando-se as mãos, em que os homens, uns dos outros, de fato sintam-se irmãos. Sonho com um mundo ideal, com o sol da fraternidade resplendendo nas alturas sobre toda a humanidade. Um mundo sem preconceitos, sem fanatismos, sem dor, sem injustiças, sem fome, sem qualquer desamor. Mundo no qual a alegria não dê lugar à tristeza, e que todos busquem viver respeitando a natureza. Um só povo, uma só voz, sob uma imensa bandeira, um só coração pulsando no peito da terra inteira. Esse mundo com que sonho, sublime e excelso jardim, haverá de tomar forma um dia fora de mim. Mas para tornar real o meu mundo paraíso, devo deixar de sonhar e fazer o que é preciso. Obrigado pela atenção carinhosa de vocês. Jesus nos abençoe. Obrigado. O Léo faz com que a gente fique mais leve, né? A matéria é pesada, mas quando a gente ouve as coisas assim do livro, poesia, o nosso espírito se eleva, né? E essa última poesia, quando fala de um sonho, né, de uma terra transformada, modificada, né? Esse é o sonho de todos nós, né? Estamos aqui, cada um contribuindo com uma luzinha, mesmo que seja aquela luzinha de uma lamparina,
para que esse mundo um dia possa se tornar esse mundo tão desejado, tão almejado por todos nós, onde a gente vai ligar a TV, não vai ver cenas de sofrimento, de fome, né, de enfermidades. Então, estamos caminhando para esse mundo regenerado. Né? E para que esse mundo se torne mesmo regenerado, depende de mim, de você, de cada um de nós. Nós somos esses trabalhadores, né, para que o mundo possa se transformar. Né? Jesus veio, né, e deixou todas as lições que nós necessitamos. Porque a passagem de Jesus por essa terra foi um verdadeiro poema, né, de ensinamentos. Olha a poesia do Sermão do Monte. Né? Dizem que se tirar todos os ensinamentos de Jesus e deixar só o Sermão do Monte, já é o suficiente para a nossa evolução. Não é isso? Então vamos meditar bastante no que acabamos de ouvir e que Jesus nos ilumine a cada dia, a cada instante da nossa vida física e da nossa vida espiritual.